pessoal, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde. Vamos dar continuidade à nossa sequência de conteúdos. Trabalharemos hoje o assunto de termoquímica, conceitos básicos. É um assunto um pouco extenso esse assunto. Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. No finalzinho da aula eu vou explicar para vocês como vai funcionar a metodologia dessa semana, certo? Pensamos na melhor forma possível para ajudar vocês na devolução dessas atividades, certo? E nós vamos explicar para vocês. Vamos lá. O que vamos compreender nessa aula de hoje? Vamos ver entropia e variação de entropia, reações endotérmicas e reações exotérmicas, os gráficos termoquímicos, estequiometria das reações químicas, das reações termoquímicas, certo? E lei de Hess. Vamos lá, pessoal. Energia e as transformações da matéria. Certo? Temos alguns exemplos aqui de reações químicas que liberam energia, reações químicas que absorvem energia. Bora lá. A gente vê no nosso cotidiano vários exemplos de reações que liberam e absorvem calor. Estamos falando de calor, estamos falando de energia também? Sim, com certeza. Certo? O calor, ele é uma das formas mais comuns de energia que acompanha as reações químicas, certo? Então, se eu estou falando que tem a liberação de calor, a absorção de calor em uma reação química, em determinada reação química, então eu estou dizendo que está liberando ou absorvendo energia, certo? Bora lá. Daí que se faz a importância do estudo desse calor que é liberado e absorvido em uma reação. Como vocês podem ver aqui nesse lembrete que temos aqui, a termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Por isso que é importante o estudo da termoquímica. A gente vai estudar essa quantidade de calor que é absorvida e liberada em uma reação que libera e absorve energia. Vamos discutir um pouco mais sobre ela. Temos alguns exemplos aqui de reações químicas que absorvem e liberam energia. Temos, no primeiro caso, a queima de carvão na vela e o combustível em um automóvel. Vocês podem ver que em todas essas reações que vocês estão observando nesse primeiro tópico, tem a liberação de calor. Se está liberando calor, está liberando energia, certo? Posso dizer que é uma reação que libera energia. Você pode até sentir, você pode, digamos que visualizar, certo? Temos aqui embaixo exemplos de reações químicas que absorvem energia. Temos do cozimento de alimentos. Para que um alimento fique cozido, é necessário que esse alimento absorva calor, certo? Se vocês colocarem uma batata em uma panela a fim de cozinhar ela, vocês sabem que aquela batata vai absorver calor, vai absorver energia para que assim ela possa ficar mole e ficar cozida, certo? Temos até outra figurinha aqui que remete a essa absorção de energia. Nesse caso é energia luminosa, a energia solar, luz solar necessária para o processo de fotossíntese em vegetais. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Vocês podem até colocar nos comentários dessa videoaula alguns exemplos de reações químicas que absorvem e liberam energia que vocês estão lembrando no momento, certo? Classificação das reações químicas em termoquímica. Acabamos de discutir alguns exemplos de reações que absorvem e liberam calor. Absorvem e liberam energia. Essas reações são classificadas em dois tipos em termoquímica, sendo reações endotérmicas e reação exotérmica, certo? Aquelas reações que liberam energia são as reações exotérmicas, certo? Elas produzem e liberam calor, geralmente em uma reação química exotérmica. Vocês já estudaram reações químicas, vocês podem ver nessa equação que o calor está sendo considerado como um dos produtos, quer dizer que está sendo produzido ou está sendo liberado
energia, indicando que é assim, desta maneira, uma reação exotérmica, diferentemente de uma reação endotérmica. Essas reações exotérmicas são aquelas que é necessário o calor para que ocorra. Eu tenho aquela absorção de calor. Vocês podem ver que o calor ele fica identificado sendo como um dos reagentes da reação. Aí, nesse caso, para que a reação endotérmica ocorra, é necessário que fique sendo fornecido calor durante todo o processo até ela ser totalmente, digamos assim, finalizada, certo? Um exemplo disso é no cozimento de alimentos, como vimos no nosso slide. É necessário para que o cozimento seja feito todo o tempo, seja fornecida aquela certa quantidade de calor, certo? Vamos continuar. Mas por que esse fenômeno acontece, pessoal? Vamos discutir um pouco sobre energia, que é aquela que estamos tratando, certo? Nas reações, sabemos que é necessária a produção e liberação de energia. Energia, no caso que vimos, foi aquela em forma de calor. A energia, de forma geral, ela pode ser considerada em dois tipos: a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é aquela que é associada ao movimento, e temos a energia potencial, que é aquela que fica armazenada em um sistema, sendo assim reaproveitada para produzir algum trabalho. Ela produz trabalho, certo? Diante de uma reação química, eu tenho as seguintes afirmações. Se a energia interna dos reagentes, como vocês já viram na equação, você sabe quem são os reagentes e quem são os produtos, for maior que a energia interna dos produtos gerados, a reação, no caso, é exotérmica, certo? E se a energia interna dos reagentes for menor que a energia interna dos produtos gerados, eu tenho, no caso, uma reação endotérmica. Concluindo, então, o que podemos afirmar? Que a energia total após a reação, ela é igual à energia total antes da reação. Entenderam? Isso nos remete à nossa primeira lei da termodinâmica química, certo? Que diz o quê? Que fala sobre a lei da conservação da energia. Quer dizer que a energia ela não é criada, não é destruída, ela é apenas transformada. Ou, em um sistema isolado, a energia total é constante. Ok? E vamos para a entalpia. A entalpia ela é representada pela letra H maiúscula, certo? Ela nada mais é do que a grandeza física que mede a quantidade de energia que uma substância que sofre reação possui. O cálculo da entalpia ela vai definir se a reação química é endotérmica ou exotérmica. É a forma mais utilizada para calcular o calor de um sistema, para definir se essa reação vai ser endotérmica ou exotérmica, certo? Vai calcular o calor absorvido ou liberado de uma reação. Graficamente falando, vamos trazer aqui para o gráfico a nossa reação exotérmica e reação endotérmica. Tenho no eixo vertical a entalpia e no eixo horizontal temos o caminho da reação. A nossa reação, a representação que temos aqui é o A produzindo B mais calor. Vocês podem ver que o calor está sendo produzido ou está sendo liberado, ele está na posição de produto, indicando que temos uma reação exotérmica. Temos aí a variação de entalpia igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vocês podem observar aqui no gráfico que a entalpia dos produtos ela é menor que a entalpia dos reagentes. Vocês estão conseguindo visualizar isso direitinho, indicando que o ΔH, a variação de entalpia, é menor que zero. O valor vai ser negativo, vai ser menor que zero. Então, estamos discutindo uma reação exotérmica, certo?
Diferentemente da reação endotérmica, temos aqui os produtos maior, a entalpia dos produtos sendo maior que a entalpia dos reagentes. O nosso ΔH ele é positivo. Vocês estão vendo a reação, a representação genérica da reação, que temos A mais calor, ou a energia ela fica localizada na posição de reagentes, formando B, gerando B, no caso. Então, é necessário a absorção de calor para que a reação ocorra. Vocês estão conseguindo visualizar que os produtos é maior do que reagente, que os reagentes, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, gerando assim uma variação de entalpia positiva. O meu ΔH maior que zero, uma reação endotérmica. Certinho? Vamos lá. Mas quais fatores que interferem na entalpia? Vamos lá, vamos discutir esses fatores rapidinhos para vocês para não prolongar muito a aula. Temos a influência das quantidades de reagentes e de produtos. O calor absorvido ou liberado, gente, em uma reação, ela depende, em primeiro lugar, das quantidades que nós vamos ter dos reagentes e dos produtos que participam de determinada reação. O valor da variação de entalpia, ela vai se referir às quantidades, gente, que temos em mols escritas na equação, certo? Temos aqui 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, gerando 2 mols de produto, nosso produto que temos, a água, certo? Esse ΔH está dizendo que eu tenho uma variação de entalpia de menos 485,8 kJ. Então, temos a liberação de energia. Logo abaixo, temos a simplificação dessa reação de cima. Vocês podem ver que essa reação de cima foi dividida por 2, certo? Então, eu vou ter 1 mol de hidrogênio mais meio mol de oxigênio, gerando 1 mol de água, certo? Então, o que eu vou fazer com a variação de entalpia? Vai continuar a mesma? Não, se ela é proporcional, a variação de entalpia é proporcional à quantidade de mols de produtos e de reagentes que tem na reação. Então, provavelmente, se eu tenho 1 mol de hidrogênio com meio mol de oxigênio e 1 mol de água, então, se está equivalente a metade da nossa equação de cima, então, o que vai acontecer? Vai produzir, de certa forma, de forma proporcional, a metade de quantidade de energia liberada na primeira equação, certo? Se antes tínhamos menos 485,8, foi dividido por 2, certo? Temos a metade da equação anterior, então vamos ter a variação de entalpia menos 242,9 kJ. Vou ter a produção de 242,9 kJ de energia nessa reação, ok? Temos também a influência do estado físico dos reagentes e dos produtos da reação. Os estados físicos, vapor, líquido e sólido, temos o sólido, líquido e gasoso, ele vai interferir. Se temos estados físicos diferentes, então vamos ter variações de entalpia diferentes. Temos o exemplo aqui, temos uma animação aqui, temos gás, temos um frasco com o líquido e um frasco com o sólido. Vocês podem ver que no decorrer, nessa sequência que temos aqui, temos a diminuição de energia nas moléculas de água e temos, da mesma forma que vai diminuindo a energia nas moléculas de água, vai aumentando a variação de entalpia. Esse fenômeno da água em si já produz uma energia. Uma parte dele fica armazenado dentro da água, produzindo assim agitação em suas partículas. O grau de agitação no estado
vapor, no estado gasoso que temos aí, ela é máxima. Vocês podem ver que o grau de agitação aí é máximo. No líquido já temos um estado mais intermediário de agitação das partículas, e no sólido vocês podem ver que ele fica bastante junto. Então, a quantidade de agitação vai ser mínimo. Essa agitação que eu estou falando, no caso, é a energia. Então, a partir do momento que vai diminuindo essa agitação, eu tenho a diminuição da energia nas moléculas, porque essa agitação ela está associada à energia que está tendo nessa reação, certo? Nesse processo. E a partir do momento que está diminuindo essa energia, eu estou aumentando a minha variação de entalpia. A variação de entalpia nesse processo, ok? Temos aqui o gráfico referente ao nosso caso anterior. Vocês podem notar que as diferenças entre a variação de entalpia 1, a variação de entalpia 2 e a variação de entalpia 3, ela corresponde à quantidade de calor liberada ou absorvida, no caso. Então, temos a entalpia de calor molar ou a de vaporização, que pode ser calculada a partir da diferença do ΔH1 menos o ΔH2, observado no gráfico. E temos a entalpia molar de fusão do gelo, certo? Que é calculado, temos o ΔH de fusão, que é feito pela diferença do ΔH2 menos o ΔH3, certo? Vamos rapidinho aqui para não prolongarmos muita aula. Também temos a influência do estado alotrópico. O estado alotrópico, ele influi também, quer dizer que temos diferentes formas em que determinado elemento se apresenta. São as diferentes formas que determinado elemento da tabela periódica se apresenta. Temos, no exemplo, o carbono, que ele pode se apresentar como grafite ou diamante. Temos o oxigênio, que pode ser pode ser apresentado como gás oxigênio ou ozônio. E também temos os fósforos. Temos o branco e o vermelho. Aqui temos aqui no gráfico o exemplo da produção do dióxido de carbono pelo carbono diamante mais oxigênio e o carbono grafite mais oxigênio. O diamante ele passa sua estrutura cristalina em maior quantidade, tendo a entalpia mais acumulada, digamos assim, do que o grafite. Vocês podem ver que a entalpia do carbono diamante para a produção do dióxido de carbono é maior do que a do carbono grafite. Isso acontece, de uma forma mais geral falando, porque a fórmula alotrópica de entalpia mais, digamos assim, maior é a mais reativa. E a entalpia, gente, e a de entalpia menor é a mais estável. Então, se eu tenho a forma mais estável, quer dizer que vai ser a mais abundante na natureza. Temos de forma mais abundante na natureza o carbono grafite do que o carbono diamante, certo? Também temos outros exemplos de influência na nossa entalpia. Temos a dissolução e diluição, temos a influência da temperatura e a influência da pressão, certinho? Vamos lá. Equação termoquímica. A equação termoquímica é a equação química a qual acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entalpia. Em uma equação termoquímica, como vocês viram em outros exemplos, temos ao lado da equação, temos o ΔH e temos o valor positivo ou negativo desse ΔH, indicando se a reação é endotérmica ou exotérmica, e temos também a indicação de fatores que podem levar a influenciar nessa entalpia, no valor dessa entalpia, ok? Partindo agora para a lei de Hess, a variação de entalpia, quantidade de calor liberado ou absorvida em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final da reação. Trouxe aqui para vocês um exemplo da transformação
do grafite em CO2. Botei o grafite, carbono grafite, mais oxigênio sendo transformado em dióxido de carbono. Eu tenho duas formas disso acontecer. Temos aqui do carbono grafite mais oxigênio produzindo CO2, tem a variação de entalpia com liberação de energia de 393,3 kJ. A unidade da variação de entalpia, a unidade considerada pelo Sistema Internacional das Unidades, é a em kJ. A outra forma de produção da transformação do grafite em dióxido de carbono é através desse segundo ponto que estamos vendo. Temos o grafite, carbono grafite, mais o oxigênio, meio mol de oxigênio, produzindo o óxido de carbono com a variação de entalpia, e temos o óxido de carbono mais a meio mol de oxigênio produzindo dióxido de carbono. Nesse caso, eu tenho a produção do óxido de carbono nessa segunda reação, e nessa terceira reação eu tenho o óxido de carbono como um dos reagentes. No caso, esses dois vão ser anulados porque estão em lados diferentes. Nós vamos ver isso direitinho agora, nesse próximo slide. Eu vou ter a soma dessas duas reações químicas. Aí vai ser o que vai sobrar. Então, no caso, eu vou ter o carbono grafite mais meio mol de oxigênio, e logo abaixo também tem o meio mol de oxigênio, formando assim 1 mol de oxigênio, gerando o dióxido de carbono, somando no final assim a variação de entalpia dessas duas reações. Como equações matemáticas, elas são somadas como se fossem equações matemáticas mesmo. No caso, vimos no exemplo anterior, que é o mesmo exemplo que temos agora, o que foi discutido com vocês, temos a produção do dióxido de carbono por meio do carbono grafite. Vocês estão vendo aqui essa reação, tem o carbono grafite mais meio mol de oxigênio, produzindo assim o óxido de carbono, e tem a minha variação de entalpia dessa primeira reação. Essa segunda reação, temos o óxido de carbono mais meio mol de oxigênio, produzindo assim o dióxido de carbono mais outra variação de entalpia. O que vai acontecer? Como estão em lados opostos, eu nunca posso riscar reagentes equivalentes com reagentes, certo, gente? Não façam isso, pelo amor de Deus. Você não pode riscar reagentes com reagentes, nem produtos com produtos. Você pode riscar se o mesmo composto estiver presente nos reagentes e estiver presente nos produtos. Aí eu posso riscar, como é no caso. Nessa primeira reação, eu tenho um óxido de carbono presente nos meus produtos, na primeira reação, e na segunda reação ele está presente nos reagentes. Então, riscando ele assim, vai ficar anulado. Eu vou ter o carbono grafite, tenho meio mol na primeira reação, mais meio mol na segunda reação de oxigênio. Então, meio mol mais meio mol, 1 mol de oxigênio, certo? Produzindo assim o dióxido de carbono. Finalizando tudo, risquei os dois. Eu vou somar o que? ΔH1 mais o ΔH2. Aí a minha reação final, como vocês estão vendo aqui, 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de oxigênio, gerando assim 1 mol de dióxido de carbono, com a variação de entalpia final, com a liberação de energia de 393,3 kJ. Ok? Outra forma é invertendo a equação. Se eu inverter essa reação, como assim inverter? O que eu tenho presente nos meus produtos, vou inverter, vai ficar nos meus reagentes, e o que eu tenho nos meus reagentes vai se tornar os meus produtos, certo? Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? A minha variação de entalpia, o ΔH, ele também vai ter que trocar de sinal. Se ele é positivo, ele vai se tornar negativo, e se ele for negativo, ele vai se tornar positivo. Temos o exemplo aqui. Invertemos a reação do carbono grafite mais o oxigênio, gerando assim o produto de dióxido de carbono. O que era meu produto se tornou reagente, o que era reagente se tornou produto. Então, a minha variação de entalpia também inverteu. Eu tinha a variação de entalpia sendo igual a menos 393,3 kJ, e se tornou o ΔH igual a mais 393,3 kJ, certo?
Aí, no caso, eu tenho a produção de zero substâncias, porque o que se tornou, se os produtos se tornaram os reagentes produtos, então eu vou riscar tudo e não vou ter a produção de nada, certo? Grafite se riscou com grafite, se anulou com grafite, o oxigênio também com oxigênio e o dióxido de carbono com dióxido de carbono. O outro caso, vamos lá. Multiplicando ou dividindo a equação termoquímica. Temos aqui esse exemplozinho, outro exemplo. No caso, é multiplicando, já tem uma reação aqui formada, você já sabe o que acontece direitinho. Se foi aqui multiplicado por 2, então, se eu multiplico a equação termoquímica por 2, eu estou multiplicando o carbono grafite, que está nos meus reagentes, mais o oxigênio, que está presente nos meus reagentes, e estou multiplicando também o dióxido de carbono que está nos meus produtos. Então, consequentemente, como já discutimos, que tem que estar em proporção ou a minha variação de entalpia, então os 2 mols de carbono grafite mais 2 mols de oxigênio, gerando assim 2 mols de dióxido de carbono, será igual a 2 vezes a minha variação de entalpia, resultando assim em uma liberação de 786,6 kJ. Certinho? E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção. Deixo essa mensagem aqui para vocês. A persistência é o caminho do êxito. Espero que vocês consigam se desenvolver bem nesse período que estaremos juntos, que estamos juntos, na verdade. E como vai funcionar? 2 semanas. A cada semana a gente posta um material, uma aula e uma atividade. Só que eu estou percebendo que não está tendo tanto retorno das atividades. O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês retornem as atividades que estão pendentes. Vocês mandem as atividades que estão pendentes, que eu vou ver. Vou estar anotando de quem está entregando. Um pouco retorno, poucas pessoas estão entregando. E essa semana, como na semana passada também, vocês ficaram tranquilos. Vai ser postada apenas uma questão para vocês. Eu quero que vocês façam ou um resumo ou um mapa mental sobre o nosso conteúdo visto hoje. Vou postar no mural direitinho essa proposta. E também vou colocar um link de acesso do Fit Colorado. Eu quero que vocês entrem lá, printem a tela para comprovar que vocês entraram nesse site, nesse programa e utilizaram o simulador e anexem lá também na atividade de vocês, certo? Vai ser bem rapidinho essa atividade dessa semana e nos devolvam a atividade que já foram propostas para vocês, que tem já um bocadinho, né? Então, na semana para a semana que vem, vamos ter a nossa aula normal e a nossa atividade normal. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus.